Olá pessoal, sou Luliane da comunidade Nova Aliança e é uma alegria estarmos mais uma vez juntos compartilhando conhecimento para que você que lida com dependente químico dentro de casa seja mais assertivo nas suas condutas e nas suas ações. Vamos juntos hoje trabalhar um tema muito importante: dependência química. É uma doença mesmo? Você já parou para refletir como dependência química é carregada de preconceito? Nós vamos refletir um pouco sobre isso e entender sobre a ótica da saúde o que é dependência química. Como eu já contei para vocês, eu trabalho em uma instituição que cuida de dependentes químicos há mais de 15 anos. E nós acolhemos não só os pacientes que sofrem diretamente com o uso, mas nós acolhemos histórias de familiares, pais, irmãos, pessoas que convivem dentro de casa com um dependente químico. E é notório a falta de informação sobre o adoecimento que as drogas causam. E a carência de informação gera muitas vezes o desespero de não saber o que fazer e quando fazer alguma coisa. E nós acolhemos esses anseios, esses medos, essas angústias, e por isso que hoje existe a comunidade Nova Aliança, para que juntos possamos nos fortalecer e adquirir conhecimento para que você lide de forma prática com o familiar dependente químico dentro da sua própria casa. Nós já trabalhamos, nós já entendemos que cada droga possui um efeito diferente dentro do nosso organismo. Elas agem diferente no nosso sistema nervoso central. Se você ainda não viu esse conteúdo, busque aqui, que com certeza ele ajudará e abrirá sua mente para muita coisa. Mas quem já está acompanhando já sabe esse conceito e já está bem alinhadinho com isso. Nós vamos evoluir um pouco mais agora, nós vamos entender sobre a problemática da dependência química. E será que ela é uma doença mesmo? Esse tema traz bastante preconceito. Eu tenho certeza que você em algum momento já ouviu que o seu familiar não tem força de vontade, que é falta de caráter, que ele não apoiou na infância, porque eu já ouvi isso durante esses 15 anos trabalhando aqui. E não foi uma vez não, foi várias vezes. Porque normalmente o uso de drogas era vinculado à questão de caráter, à questão moral. Realmente os estudos vinculados à dependência química sobre a ótica da saúde é mais recente. Então essa questão da dependência química sobre o aspecto moral ainda está enraizada na nossa sociedade. Às vezes a pessoa nem verbaliza dessa forma, mas no fundo ela pode imaginar que é força de vontade. E não é. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso e que você compreenda verdadeiramente o que é dependência química. A relação do uso de drogas com o ser humano é muito antigo, seja por meio recreativo, seja pela questão religiosa. Existe o uso de drogas na história há muitos e muitos anos. Mas as pessoas precisam entender que, dependendo do contexto, o uso de drogas não vai trazer grandes riscos para a vida da pessoa, mas ela pode tomar uma proporção que traz para ele grandes prejuízos, padrões totalmente disfuncionais do uso dessa substância. E aí há grandes problemas físicos, psicológicos e também sociais. Você já pensou que o uso de drogas não afeta somente a você que vive dependência química dentro de casa, mas indiretamente atinge toda a sociedade. E hoje é um dos maiores problemas vinculados à nossa saúde pública, é o uso de drogas, é a dependência química, que não só afeta o Brasil, mas o mundo todo. E você me pergunta, Luliane, dependência química é uma doença mesmo? Sim. A dependência química é uma doença. É uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, inclusive tem CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas que você precisa compreender que o dependente químico precisa não é do seu julgamento. Ele precisa de tratamento, porque se é uma doença, precisa de cuidados especializados em saúde. Quando a gente recebe um diagnóstico de depressão ou um diagnóstico de um problema cardíaco, a gente não procura profissionais vinculados a essa área, profissionais especializados em saúde. A dependência química é a mesma coisa. Se nós recebemos um diagnóstico da dependência química, nós precisamos de cuidados especializados em saúde. Psiquiatras, médicos, psicólogos, uma equipe multiprofissional que vai fazer o cuidado. Então, o que dependente químico não precisa é do seu julgamento. O dependente químico precisa de tratamento. Normalmente as pessoas assimilam a dependência química às drogas ilícitas, cocaína, crack, maconha. Mas a dependência química também está vinculada às drogas lícitas, álcool, tabaco,
ansiolíticos, e existem grandes problemas decorrentes dos usos dessas substâncias ilícitas também. E a problemática da dependência química vai além do usuário em si, mas vai para o seio familiar. Os familiares também desenvolvem um padrão de adoecimento chamado codependência. Nós vamos ter um conteúdo específico sobre esse tema que você compreenderá mais como as suas atitudes estão estreitamente ligadas ao doente, à pessoa que está adoecida na sua casa, e seu comportamento também está adoecido. Nós vamos aprender mais sobre isso. Mas hoje nós vamos focar na questão do adoecimento e dependência química. Por que eu insisto tanto nos conceitos básicos sobre a dependência química, sobre drogas? Porque eu verdadeiramente acredito que mais informação é igual a menos preconceito. Quanto mais informações nós tivermos e quanto mais informações serem propagadas sobre o adoecimento decorrente ao uso de drogas, menos será o preconceito. Como eu disse no começo desse conteúdo, muitas vezes o uso de drogas é vinculado à falta de força de vontade, à falta de caráter, e isso não é uma verdade. Dependência química é uma doença como qualquer outra. Ela não tem cura, mas é passível de tratamento. Nós também vamos ter um momento que nós vamos falar sobre os tratamentos vinculados à dependência química. Mas é importante que você entenda que você precisa de ajuda profissional, não só o dependente químico, mas você enquanto familiar que também adoece dentro desse contexto, que é a codependência. Eu recebo muito essa pergunta aqui na nossa prática profissional. Luliane, como saber se o uso de alguma substância pelo meu familiar está se tornando um problema? Você já parou para pensar, será que o uso que meu familiar faz realmente é um problema dentro da minha casa? Existe algo muito importante que você precisa entender. Quando falamos de padrões de uso de substâncias, nós precisamos compreender que elas podem ser progressivas. Então, às vezes, uma pessoa que faz uso hoje, ela pode progredir dentro dos padrões de consumo até uma dependência. Luli, mas o que é uso, o que é abuso, o que é dependência? Vamos entender melhor. Quais são os padrões de uso de substâncias? Primeiro, o uso. Quando a pessoa faz o uso, seu familiar faz o uso, sob rotina ou não, mas que ainda não apresenta malefícios, não apresenta consequências decorrentes ao uso, e ele ainda tem controle sobre a decisão de quando usar, se usar. Então ainda é considerado como uso. Já o abuso é quando ele já insere na rotina dele o uso de forma frequente e apresenta consequências negativas decorrentes ao uso. Então, o seu comportamento já apresenta características desse uso frequente e dessas consequências do abuso do uso de drogas. E já a dependência é quando a perda total do controle, onde o seu familiar já não decide se ele deseja ou não usar. Isso já se perdeu o controle e ele desenvolveu uma compulsão pelo uso de drogas. Então já entra-se no quadro de dependência. Independente, é importante a gente enfatizar isso, até a Organização Mundial de Saúde traz isso de forma muito, como eu disse, que os padrões de uso eles podem sofrer progressões, independente da quantidade de drogas que você usa, ele pode ter consequências e risco, sejam riscos eventuais, por exemplo, uma pessoa faz um consumo de álcool, fica fora de si, do seu padrão de funcionamento normal e entra em brigas, atritos, aquela famosa briga na porta do bar, que a pessoa acaba até perdendo a vida em decorrência disso. São os riscos que ela está exposta decorrente ao uso. E existem os riscos mais duradouros, que é de contrair propriamente a doença, a dependência química. Então é importante a gente enfatizar que, independente do seu padrão de uso, você está exposto a risco decorrente do uso de drogas. Quando a pessoa desenvolve a dependência química, talvez agora você que é familiar de dependente químico vai entender o que eu quero dizer. Muitas vezes ele manifesta o desejo de parar, mas ele já perdeu totalmente o controle. E eu ouço muito o dependente falar, o familiar falar, eu não consigo mais parar sozinho, eu preciso de ajuda. Porque realmente entrou num quadro tão disfuncional que a decisão já não é algo que ele consegue controlar. Ele está totalmente compulsivo pelo uso de drogas. Então você mãe, você irmão, às vezes está ouvindo o seu familiar falar, eu quero parar, eu vou tentar parar, mas você observa que ele não consegue tomar essa decisão e colocá-la em prática, porque realmente há uma dependência química instalada dentro do corpo dele. Então o corpo dele pede droga, o comportamento,
o organismo dele solicita a droga para que ele volte a funcionar, porque já está acostumado a um padrão de funcionamento com a droga dentro do organismo. Eu estou falando de forma bem simples para que você entenda na prática. E eu tenho certeza que você que vivencia com isso está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você. O desejo de parar muitas vezes está imbuído nesses dependentes químicos, mas eles não conseguem sozinhos. Uma vez, eu não esqueço dessa situação, uma vez no nosso atendimento eu recebi uma mãe que chamava Rita, e ela me falou assim: Luli, eu sofro muito decorrente do uso de droga do meu filho. O filho dela era usuário de cocaína, mas eu sei que o meu filho sofre muito mais do que eu. Eu não esqueço dessa fala, porque realmente reconhecer que as pessoas que têm dependência química, elas estão sofrendo também. Muitas vezes dentro da nossa família a gente olha assim: nossa, para, eu tô sofrendo, todo mundo sofrendo, mas o paciente, o dependente químico, eu uso o termo paciente porque é uma doença, ele também sofre. Eu nunca esqueço dessa fala. Eu sofro muito enquanto mãe, mas meu filho sofre muito mais do que eu. E a gente precisa compreender isso e olhar a dependência química sobre a ótica do cuidado, não sobre a ótica moral. Não sobre a ótica da falta de caráter, não sobre a ótica da falta de vontade, mas pela ótica do adoecimento. A pessoa está doente, a gente precisa assimilar e compreender isso de forma efetiva. Quando a gente fala de progressões do padrão do uso, eu lembro muito da questão da Covid, que ficou muito nítido. Muitas pessoas, durante o uso da Covid, o uso acabou virando um abuso e tiveram consequências. Muitas pessoas ficaram isoladas dentro de casa. Eu lembro que eu li uma reportagem sobre o aumento do consumo de vinho, de bebida alcoólica, porque as pessoas passaram a utilizar de forma mais efetiva, de forma mais intensa, o uso do álcool, por exemplo, e entraram num quadro de abuso com inclusive consequências. Então, para que vocês entendam, eu repito mais uma vez, que os padrões de consumo, eles são progressivos. Então, hoje, o uso talvez não traga um problema hoje, mas com a continuidade do uso desse entorpecente, dessa droga, ele pode virar um problema, inclusive uma dependência química. Importante enfatizarmos algo. O diagnóstico da doença é feito, como qualquer outra doença, por um profissional médico especializado. É ele que olhará na sua avaliação vários critérios sobre a dependência, é ele que fechará um diagnóstico sobre o adoecimento. Então a gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso, sobre um diagnóstico de dependência química. Então os profissionais médicos, quando eles fecham o diagnóstico, eles olham os critérios de dependência, eles olham outro fato importante, a quantidade consumida e duas características que eu tenho certeza que se você é dependente químico ou se você é familiar de dependente químico, você já ouviu essas duas palavrinhas: tolerância e abstinência. O que é isso, tolerância, Luliane? É quando a pessoa necessita de doses maiores daquela droga para ter a mesma sensação. Então, quando a pessoa começa a usar droga, normalmente pouca quantidade daquela droga traz um efeito para ela. Mas com o passar do tempo, ela precisa de doses maiores para que ela tenha essa mesma sensação. Isso se chama tolerância. E abstinência, Luli? O que é abstinência? A abstinência é quando a pessoa cessa o uso de drogas, ela não está sob efeito daquela substância e aí começa a surgir sintomas da ausência dessa droga no organismo. Que sintomas são esses? Irritabilidade, uma ansiedade, dores musculares, quadros até de convulsões, dependendo muito do tipo de droga e do organismo da pessoa. A gente já falou sobre isso, que o organismo da pessoa interfere no consumo, no tipo de características que essa droga vai ter dentro do corpo dela. Então isso é muito importante dentro da abstinência, que são os quadros que a gente fala da síndrome de abstinência. Então é quando interrompe o uso de drogas e começa a sentir sinais no nosso corpo de irritabilidade, decorrência da ausência dessa droga no organismo. Isso é muito comum, eu vejo isso na minha prática profissional, quando a gente interna os pacientes dependentes químicos aqui no Nova Aliança e é interrompido o uso, os quadros de abstinência ocorrem porque o organismo está acostumado a funcionar sobre aquele efeito daquela substância e quando ela é retirada, existem os sinais que surgem em decorrência da ausência dessa droga. Então são esses 4 pilares principais que os médicos utilizam nos diagnósticos. O importante é a gente entender, como eu já disse, que dependência química inclusive tem CID.
Classificação Internacional de Doenças, um CID, um código. Não vou entrar no mérito de código com vocês, que nem é nosso objetivo, mas que você entenda que, como um problema cardíaco, como um problema oncológico, a dependência química também é uma doença classificada dentro dos transtornos mentais. E para isso é importante que a gente entenda algo muito importante, que vai estar agora no próximo slide. A dependência química, além de uma doença, é uma doença crônica. O que isso quer dizer? Depois que você recebe um diagnóstico de dependência química, é para o resto da vida. Não se fala em dependência química, tem cura, mas ela tem tratamento. É uma doença que você vai precisar cuidar ao longo da vida. Como assim, Luli? Eu dou muito exemplo da diabetes ou da hipertensão. Vamos dar o exemplo da diabetes. Depois que você recebe um diagnóstico de diabetes, o que você vai precisar fazer? Controlar os seus comportamentos decorrentes do uso do açúcar. Você precisa para o resto da vida se policiar nesse contexto. A dependência é a mesma coisa. Quando um seu familiar recebe um diagnóstico de dependência química, ele terá que ter cuidados para o resto da vida. Eu conheço pacientes que já internaram conosco, ficaram 10 anos sem usar droga e tem o que a gente chama uma recaída. Por quê? Porque é uma doença que não tem cura e ela pode desenvolver o seu padrão de uso depois de um tempo. Então é importante que é uma doença que precisa de tratamento, é uma doença crônica, como a diabetes, como a hipertensão. E como eu repito para vocês, se é uma doença, precisa de tratamentos específicos voltados para profissionais de saúde, médicos, psiquiatras, psicólogos, um verdadeiro time multiprofissional, porque é uma doença com muitos fatores que precisam ser avaliados. Não é uma doença fácil, é uma doença que tem vários âmbitos que precisam cuidados, não só dos aspectos físicos, mas dos aspectos comportamentais também. Sabe que eu observo muito na prática, não só profissional, mas pessoal? Nós, enquanto familiares de dependentes químicos, eu falo isso com propriedade, porque eu tenho na minha família também dependente químico. A gente tenta não enxergar o problema no começo e muitas vezes toma uma atitude de forma tarde. Ou a gente tenta tapar o sol com a peneira. Eu tenho certeza que vocês que é familiar observou algum comportamento, suspeitou, mas a gente tenta tapar o sol com a peneira, porque ninguém quer enfrentar esse problema de frente. Mas a verdade é que quanto mais tempo a gente demora a agir, quanto mais tempo a gente demora a tomar uma atitude, mais essa doença agrava, como qualquer outra doença. Quanto mais tempo você demora para tomar uma atitude, para iniciar um tratamento, mais grave esse quadro se torna. Por isso que eu enfatizo, apoio familiar é fundamental. Não adianta brigar, nós vamos ter um momento só sobre condutas e comportamentos, nós vamos falar um pouco sobre como agir nos quadros de dependência química ou em situações de conflito, nós vamos ter um momento que nós vamos conversar sobre isso. Mas uma coisa que eu te falo, o seu dependente químico dentro da sua casa, o seu familiar, precisa de apoio. É fundamental. Ele precisa de tratamento, ele precisa de cuidados profissionais, cuidados médicos, é uma doença, precisa. Mas ele precisa do seu apoio, não do seu julgamento. Eu falo isso dentro da minha casa. Eu tenho um irmão que é dependente químico, eu falei, não tem cura, dependente química pro resto da vida, é uma doença crônica, mas nós demoramos muito a enxergar esse problema. Mas hoje ele encontra-se abstêmico, encontra-se em tratamento. E uma coisa eu te falo, foi fundamental que nossa família se uniu para ajudá-lo. Em momento nenhum nós julgamos, em momento nenhum nós condenamos, nós amamos, e nós decidimos, tomamos a decisão de ajudá-lo, apoiá-lo nessa luta, que não é fácil. Falar que tratar a dependência química é fácil, não é, é muito difícil, mas é possível acontecer, é passível de tratamento. Eu conheço por conta própria, ao longo desses 15 anos, muitas histórias de sucesso, de felicidade. Se você olhar as próprias redes sociais da Clínica Nova Aliança, vários compartilhamentos de testemunho de pessoas que conseguiram. É possível tratar essa doença. Então tenha ânimo, não sei a realidade que você vive, eu não sei qual o atual cenário que você está vivendo hoje, mas eu venho te trazer esperança, que é uma doença passível de tratamento, onde o seu familiar perdeu o controle. Muitas vezes ele deseja parar, mas não consegue. Ou ao contrário, você pode falar, Liliane, o meu pai, o meu marido, o meu filho, não tem essa história não, é negação, não quer ajuda, não quer tratamento, não quer ajuda médica, não quer nada. Eu sei que não é fácil, como eu disse, eu vivenciei isso dentro da minha casa. Mas uma coisa ele precisa, do seu apoio. E nós vamos falar mais sobre tratamento em outra oportunidade. Pessoal, é isso. Dependência química é uma doença e, como eu disse, existem vários padrões de uso. Se você sair daqui, Lula, é muito conteúdo, é muita informação, eu gostaria que você saísse daqui com uma mensagem.
O seu familiar está doente, não é falta de caráter. E ele precisa de ajuda especializada e, acima de tudo, ele precisa do seu apoio. Ele precisa da ajuda de toda a sua família. É isso. Deixe os seus comentários, o que você achou desse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí que nós vamos ter o maior prazer em responder. Nos acompanhe, continue conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.